Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Microfone Aberto. Hoje eu, Kelly Rodrigues, juntamente com ela, essa diva, Diana Soares. E eu vou recitar aqui a música para a gente começar o Microfone Aberto, a composição de Nelson Mota e Lulu Santos. Vamos lá? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, há tanta vida aqui dentro, lá fora. Com essa proposta de tudo que não foi, não, tudo que foi será. Com essa proposta de a água do mar leva, traz. A gente vai trazer ela, Diana Soares, Não, eu vou deixar vocês apresentar. Tá bom. Contigo, Diana Soares. Oi, Kelly, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse espaço de fala e de escuta, né? Tanta gente tem tanta coisa para falar e tão pouco espaço e oportunidade, então para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Bom, eu não gosto muito de me definir porque eu acredito que isso me limita de alguma forma, mas acho que eu sou uma comunicóloga. Formalmente, na minha graduação, eu sou uma comunicóloga, então eu comunico para o mundo, para as pessoas, para mim, mensagens e conteúdos que fazem as pessoas se autoconhecer. Mas aí no mundo a gente precisa se definir um pouco, né? A gente tem que ter um cargo, um título, para que minimamente as pessoas se identifiquem. Então eu estou como terapeuta integrativa, como coach ontológica e facilitadora de cursos para organizações, né? Então, a ideia é que eu saia comunicando por aí com a minha alma, com o meu corpo, com todas as minhas partes para as pessoas. E você comunica isso muito tudo bem, gente. É energia pura, assim. É energia viva. Energia ela é contagiante, né? É isso. Eu quero saber de você o seguinte. Quando você começou a se autodenominar, igual você falou, é difícil engessar mesmo, né? É difícil engessar 10, 20, 30, 40 anos, não é o seu caso? Quase. Mas uma das suas formações e lidar com o mundo é você ser consteladora. Sim. O que é isso? Desmistifica pra gente o que é constelação. Fala pro Celso, esse cara que eu vou incomodar. Ele daqui enquanto ele ficar aqui. Fala pra mim, pro Celso, o que é uma constelação. Sim, então vamos lá. A constelação familiar, o nome original, para começar, nem é esse, tá? Porque a origem dessa terapia, desse movimento, ela é alemã. Só que o nome alemão, ele foi traduzido para o inglês, e aí do inglês foi traduzido por português nas obras, né? Existem mais de 110 obras que falam sobre a constelação familiar, para você ter ideia. E nessa tradução da tradução, o nome original seria colocação familiar. Só que nessa tradução, quando chegou aqui no português, virou constelação familiar. Mas o que importa tanto ser colocação familiar como constelação? Essa terapia, essa intervenção terapêutica, ela tem a ver com a posição das pessoas dentro do seu sistema. Então, quando a gente pensa numa constelação, estrelas, galáxias, e aí a posição das estrelas e tudo tem um significado, é sobre isso, qual é o teu lugar na tua família, onde você está colocado nessa constelação entre você, seus irmãos, seus pais, seus avós, e o que isso impacta ou não na sua vida. Então, a constelação vem desse lugar. Mas resumindo, né, é uma terapia, psicoterapia, intervenção terapêutica que tem mais de 30 anos. O criador, que é o Bert Hellinger, ele é alemão, ele era psicanalista, pedagogo, teólogo, enfim, um grande escritor. E foi ele que juntou tudo isso e apresentou pra gente aqui. Engraçado, então a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar a denominação constelação e jogar agora para os alemães. Olha, esse nome ficou muito bem cabível. Vamos agora, eu sou o meu sol, então constelação cabe, qual é o seu posicionamento no meio da sua família. Perfeito. Eu também não entendo nada de constelação, então as minhas perguntas vão ser um pouquinho, eu vou chamar assim, como se estivesse na posição do telespectador, um pouquinho rasa. Então, vamos embora. Sim. Quando você fala constelação, tem algum elemento, os elementos básicos para você fazer uma constelação com alguém?
Sim, a constelação ela é um corpo de conhecimentos que está amparado numa filosofia. E essa filosofia tem 3 pilares, que são 3 leis. Então, sempre que uma pessoa ela quer constelar a sua vida, a gente, enquanto terapeuta, vai ter esse olhar de qual das 3 leis dessa filosofia está sendo ou não respeitada, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Agora, a pessoa precisa ter algum pré-requisito para constelar ou tem que ter algum tema específico para constelar? Tem um. Você querer curar o que não está legal na sua vida. Esse é o único pré-requisito. E como qualquer terapia, isso é muito importante. Nenhuma terapia funciona se a pessoa não acreditar no poder dela. E a constelação é como qualquer outra terapia que a pessoa tem que acreditar que essa intervenção vai surtir um efeito. Só isso. Nessa sua analogia cabe muito bem. Você imagina eu contratar um personal trainer. Estou precisando, se quiser me patrocinar, estou aí. Mas também não adianta se eu não quiser. Sim. Essa é a ideia. Então pode baixar aqui com a melhor personal trainer, como já entrevistei um personal trainer bom, né, Celso? Gente, Celso está aqui, vou incomodar de novo. Eu entrevistei um excelente. Eu vou mandar um beijo para ele, Greg Personal, fantástico o trabalho dele com mulheres. É isso, olha assim, eu sei que eu estou precisando, mas ele era excelente. Mas se eu não engatar, não é ele. Comigo, então. E aí eu vou pegar um gancho disso que você falou, que é maravilhoso, que é o tempo certo de constelar. O tempo certo de contratar o personal. O tempo certo da dieta. O tempo certo de reconciliar com o pai ou com a mãe. Parar de fumar? Tem um tempo. As pessoas têm um tempo para alcançar esse lugar e essa cura. E por que às vezes demora esse tempo? É porque você tem que aprender alguma coisa ainda. Então, eu atendo muitas pessoas que olham para mim e dizem, Diana, como só agora eu te conheci. Não que eu seja salvadora de ninguém, porque esse título não quer, é pesado demais. Não sou mãe do meu marido, não sou mãe da minha mãe. Sou só um ser aqui aprendendo. Mas quando uma pessoa diz isso, eu digo para ela, porque você ainda não estava pronta para se curar. Simples assim. A gente tem que lembrar que a natureza também ensina. O tempo todo. Como assim? Vegetais. Não sou a maior gastronômica, não sou. Aliás, eu só faço comer bem, mas não sei cozinhar bem. Mas a gente sabe que cada legume, cada verdura tem o seu tempo de cozimento. Uhum. E como outras você come cru, porque ela já está ali pronta, é só você lavar. Então, imagina você comer uma beterraba. Gente, a gente sabe que a beterraba ela tem o seu tempo, né? Cru, ela é um tipo de não sei se ela é verdura ou se é legume. Um tubérculo, ela é verdura, não lembro. Um tubérculo, é minha aula de biologia. Né? Mas a batata inglesa, pronto. Ninguém vai cozinhar uma batata inglesa em 3 minutos. Mas em 3 minutos se cozinha um brócolis. Isso eu quero que a gente entenda que cada ser humano tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Inclusive, as terapias têm o seu tempo. Você falando isso, levanta um ponto que gera muita curiosidade sobre constelação, Kellen, que é, como é que uma única sessão de constelação, Diana, pode trazer tanto resultado se a terapia convencional demora anos para ter um resultado? Aí a gente vai olhar para o tamanho da ferida que você quer curar, o seu momento de vida e o tipo de intervenção. E que não existe nenhuma terapia. Tempo de vida e tipo de intervenção. Tá, bacana. Né? Porque assim, se eu tô tentando tratar uma questão específica de um trauma que surgiu há 1 ano, não é a mesma coisa de tratar um trauma da tua infância. Então, não existe nenhuma terapia que resolva toda e qualquer situação e problema de toda e qualquer pessoa. É por isso que existe a psicanálise, a Gestalt, a humanista. Sim, sim. Por quê? Porque cada um de nós se identifica com uma terapia diferente. Assim como tem pessoas que... A gente vai falar de gêneros musicais, tá? Sim, eu vou fazer uma piadinha. Tu viu essa piadinha? Quando a pessoa fala assim, eu sou bem eclética, e alguém aí muito bem, aí nas mídias sociais fala assim, eu sou epilética, em vez de falar eu sou eclética. Então, eu também consigo entender isso em gêneros musicais, né? Para algumas pessoas cai muito bem o funk, para outros sertanejo, para outros, qual o nome que está agora, Celso? Piseiro.
né? Piseiro. Piseiro, tá na moda, rock. Sim. Então, cada um tem a sua percepção, o seu estilo. Ai, eu amo jazz e blues, gente, eu não podia deixar de esquecer isso. Com esse olhar que cada música cabe para uma pessoa e cada terapia cabe para uma pessoa. E cada intervenção. E cada intervenção. E tem uma coisa que eu acho interessante também, Diana, em todas elas eu acho que tem um ponto em comum. Um deles você já falou, que é quando a pessoa quer, que esse é fundamental. Uhum. E como muitas deles, todas elas, na verdade, faz com que você verbalize. Uhum. Em nenhuma terapia, o terapeuta vai lá e fala assim, vem cá, o que você tem que falar? Arranca de você. É justamente ao contrário. Em todas as terapias, faz com que você se exponha primeiro para você mesmo, porque qual é o ouvido mais próximo da sua boca? É o meu. Uhum. Então, você expressa, você fala. E ao você falar, ao você expressar, isso também é uma cura. Aí você pode encontrar a cura na constelação. Sim. Fala um pouquinho mais sobre... o seu material é riquíssimo. Obrigada. E eu adorei o seu material. E teve um material lá que você falou que é de constelação. Sim. Então, eu vou usar só a palavra-chave, tá? E você se vira para destrinchar, porque eu vou usar a frase que você usou no seu Instagram. Tá bom. Pode falar o Instagram. Instagram da Diana já tá aí. Deixa rolar aí. Terapeuta _ Diana Soares. Feito, tá lá. Meu também. Pode colocar o meu também, Celso. Depois dá a dica lá para ele colocar o meu. Não, mas eu sei, mas o meu que tá ali não é o meu Instagram. Vai colocar agora. Gente, incomoda o Ian e o Celso. Tem uma frase sua que você usou, colocou assim. Descobri que julgava minha mãe e eu faço igualzinho. Uhum. Tem como você destrinchar isso pra gente dentro da constelação? Tem. Não só na constelação, mas de maneira geral, algumas linhas da psicologia, né, elas acreditam, por exemplo, como a analítica do Jung, que tudo aquilo que você exclui e rejeita ganha força e te possui, e te toma de assalto. Dentro da psicologia analítica do Jung, a gente chama isso de sombras, né? Então, tudo aquilo que você nega em você, você sufoca e ele te toma. Pensando na relação com as duas pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos pais, independente de você ter convivido ou não, você só existe porque eles te deram uma vida, fizeram uma escolha de te dar vida, mesmo que tenham errado muito a partir daí, essas pessoas, a gente tem um vínculo genético, energético, e dependendo da sua crença, de alma, né? Então... Quando você julga, por exemplo, a sua mãe, que foi aquela pessoa que teve a primeira simbiose, né? O primeiro alimento que você recebeu na vida foi da sua mãe, que foi dentro da própria barriga. O segundo foi o mamar, né? Então, assim, a relação que a gente tem com a nossa mãe, ela é muito simbiótica, muito mais do que com o próprio pai. Por uma questão biológica mesmo, né? Então, tudo que você julga da sua mãe é um negar de você. Porque eu estou negando na minha mãe, eu também nego em mim. Porque eu sou ela. Eu sou 50% mãe. Eu sou 50% pai. Então, sempre que eu tenho um ato de julgar, de criticar, e até qualquer ato de repulsa, qualquer comportamento dessa mãe, eu estou negando a ela, mas eu estou negando também a mim. Porque eu sou ela. Não é uma questão de escolha, né? É biológico isso. E aí, pegando um pouco esse link que eu te falei com que a gente nega, ganha força, aí a gente entra na lei do pertencimento, que foi uma das coisas que eu falei no início. Todos nós, Kellen, nós precisamos pertencer. Não é uma escolha. É uma questão de sobrevivência da raça humana. E o nosso maior vínculo de pertencimento para a nossa sobrevivência é em relação à nossa mãe. Tanto que um bebê, ele pode ficar sem se alimentar por alguns dias que ele sobrevive, mas um bebê que não recebe amor e toque, ele morre, ele perece. Isso é muito sério. Nossa necessidade de pertencer, ela não é negociável. Então, quando eu olho para aquele ser que me carregou por 9 meses, que me deu a primeira nutrição, que tudo que a minha mãe sentiu, pensou e viveu, desde a hora que eu virei uma vida, eu sinto, está ancorado no meu corpo, eu julgo ela, eu estou deixando de pertencer. Eu estou me separando, me divorciando dessa mãe. Só que ninguém suporta não pertencer. Então, o que acontece quando eu julgo minha mãe e eu me afasto? Eu começo a me punir. Por quê? Porque não é possível viver sem pertencer. Então eu começo a me sabotar,
Eu começo a sofrer, eu começo a não prosperar. Então, eu começo a me auto-sabotar como quem diz assim, eu não posso não pertencer. Então, quanto mais eu insisto em não pertencer e julgar essa mãe, mais eu me culpo e me julgo, porque eu não posso viver ou ser feliz sem pertencer. Então, a palavra julgar nesse contexto, ela é muito profunda. Ela leva a gente para esse espaço. Ai, eu fico pensando que nesse momento, eu sou filha, Sim. mas eu também sou mãe. Sim. Né? Então, se você tivesse que dar uma dica de hoje, né? Você é filho, você já tem filho? Não sou mãe ainda. Ainda. Tá trabalhando para isso, meu bem? Eu e meu amor Felipe estamos trabalhando para isso. A ideia é que ano que vem a gente venha o primeiro. Entendi. Então, faça hora extra que vem. Tá bom. Mas nesse momento eu sou mãe e sou filha. Sim. Se tu tivesse que dar para qualquer pessoa, você como mãe, dá uma dica para você que está na posição de mãe. Sim. Como você vai olhar para a sua filha? Um recadinho para as mãezinhas. Um recadinho para as mães. O maior ato de amor de uma mãe é curar suas próprias feridas para liberar sua filha de repetir o seu destino ou as suas feridas também. Quando a gente escolhe a nossa mãe para ela ensinar para a gente ser melhor nessa caminhada. Então, a gente escolhe a nossa mãe, acima de tudo, pelas dores e as feridas que ela carrega. E para a gente quebrar o ciclo, o padrão de repetição, essa mãe precisa se curar. Então, o melhor jeito de uma mãe amar e honrar a vida desse filho que ela trouxe aqui é ela se curando. Porque na hora que ela se cura, ela libera a filha e o filho diz, você agora está livre, você não precisa repetir os meus erros, você não precisa sacrificar por mim, porque eu me curei. Então, parece um misto de um egoísmo dessa mãe se colocar em primeiro lugar, mas não é. O maior ato de amor e generosidade de uma mãe é ela se curar. E aí ela libera o filho para o filho construir o destino dele. Para que eu não projete as minhas dores nos meus filhos, né? E nem vice-versa. Captei essa mensagem? Filhos. Mamãe vai se curar? Tá, entendi. Agora com o olhar de filha, né? Eu sendo filha, olhando para minha mãe, para o meu pai. Sim. A dica que eu dou para os filhos e que é a que todos os dias eu vivo como mantra, né? Seus pais são adultos, seus pais te deram a vida e antes de você sequer existir, eles já sabiam como viver. E tudo que seus pais vivem fazem parte da jornada deles e não necessariamente da sua. E o seu movimento de tentar salvar, de tentar acolher e colocar sua mãe ou seu pai debaixo da sua asa, como se eles perdessem a grandeza deles ou a força, tira a dignidade dos seus pais. Porque não é só porque você é adulto que seus pais viraram crianças. Então, para os filhos, a atitude honrada é reconhecer que esses pais estão aqui para dar vida, dar amor, dar carinho. E você é receber, receber, receber. E lá na frente, filhos, quando seus pais estiverem idosos e precisando de você no sentido literal, concreto, sim, você poderá retribuir. Mas enquanto não chegar a essa idade avançada, você tem que viver sua vida. Você tem que seguir a sua vida e liberar seus pais para que eles vivam a deles. Então, de novo, é parecido com a primeira dica. Parece um pouco de egoísmo eu me colocar em primeiro lugar, mas não é. Porque não é porque a gente virou adulto que os nossos pais perderam qualquer tipo de capacidade. E isso é o que os mais filhos fazem, né? E nem porque eu sou mãe, que meu filho é criança. Engraçado, eu falo para minha filha, eu sou uma criança grande. A chance de eu errar é maior que a sua, porque eu tenho mais de 20 anos à sua frente. Sim. Então, eu erro um pouquinho mais que você, mas eu também tenho a capacidade e a chance de acertar, né? Aí, você falando aí, sabe qual música que eu lembrei? Aquela música do... Me ajuda aí. Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Porque no final... Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer igual a eles. Só que a gente tem a oportunidade, pensando em constelação, né? De você, quando você constela, você tem um grande mapa com novos caminhos que antes você não via a partir do olhar para a sua ancestralidade.
Então, o que você vai ser quando você crescer, como Renato Russo, que é praticamente o resumo de uma constelação, esse refrão você pode ser exatamente igual ao seu pai e sua mãe, em tudo, inclusive no fracasso, se você tiver ignorância em relação ao que eles viveram. Mas quando você constela, você se dá conta de sentimentos, emoções e vivências dos seus ancestrais que liberam você para fazer escolhas diferentes. Então é como se eu dissesse, mamãe e papai, né, eu agradeço porque vocês me deram tudo isso, eu sou grata à vida, mas eu peço que me abençoem se eu escolher ser diferente. E aí você começa a mudar o seu destino com honra e respeito a tudo que você recebeu. Eu fazia uma analogia, que são poucas as pessoas que acabam sabendo da nossa vida particular, porque você acaba não se expondo, mas essas palavras assim, ditas dessa forma, eu sempre usava um ambiente onde eu vou falar. Porque eu dava palestra para jovens, né? Sim. Eu sou cristã, então você acaba conversando com muitos jovens. E essas palavras simples, gente, vocês não são seus pais, as escolhas deles não definem você. E as experiências deles também não, que são deles. Aquilo que você gostou, até vai repetir. E aquilo que você não gostou, usa uma peneira. Sabe, deixa passar o que é ruim, deixa passar. Aí eu vou trazer um caso, sem citar o nome, obviamente. O Kelly, o batom no teu dente. Tu falou pra ele, agora eu vi. Ian, a minha convidada, Ian, a minha convidada falou que eu tô com batom no dente. Era na pontinha, e saiu já. Viu? Tá ligado? Gente, aqui, tá, vou ficar assim agora. Pronto, deixa eu ver. Você tá bem de batom. Viu? Corta não, pode deixar. Não tem nada de cortar, não. O microfone tá aberto. Deixa. Erro de backstage tá valendo sempre. Teve uma pessoa que ele falou assim, eu só não morri porque eu desviei. Eu vou fazer até a expressão. Eu só não morri porque eu desviei, foi do tijolo. De tanto que ele apanhou do pai dele. Né? Então ele apanhou de tijolo, só por sorte desviou, de mangueira. Ok. A vida passou, casou, primeiro filho. E esse filho, ele optou em não fazer nenhum tipo de correção. Nenhum tipo de correção fraterna. Não triscava no filho. E ao não triscar no filho, essa criança ela foi crescendo com rei na barriga. Ele não impôs limites na criação. Nada. Quando o pai for corrigir, quem é você que manda em mim? É essa frase que todo mundo ouve assim, e a gente ouviu mais de uma vez. E tu olhar assim, cara, de alguém que apanhou com um tijolo, para alguém que nem trisca no filho e deixa ele comer danoninho em vez de almoçar. Aí onde entra as nossas escolhas, né, Diana? Ou você vai repetir ou você vai fazer melhor. Ele também escolheu não repetir, ok. Mas será também que foi a melhor opção e não... Sim. E aí isso entra, por exemplo, na segunda lei, né, da filosofia da constelação, que é a lei da hierarquia, né? Quando um pai ou uma mãe, ele tem tanto medo de assumir o seu lugar como pai e mãe, e ele tem precedência, porque ele deu a vida para esse ser, né? E não impor limites, e não dizer não, né? Essa criança, ela não passa por nenhuma frustração. Isso faz com que ela não tenha ali as feridas emocionais que são normais e necessárias para que a gente se desenvolva e tenha resiliência. E com o tempo, esse filho começa a achar que é maior do que os pais. E na constelação, a gente usa esse termo grande, pequeno, para a gente deixar bem didático a questão da hierarquia. Não importa o tamanho que você fique, a sua idade, o dinheiro e o poder que você tenha em relação aos seus pais. Sempre e para sempre, você só existe porque eles te deram a vida. Essa é uma hierarquia e ela não pode ser desrespeitada. Mas não é uma hierarquia que muito se fala sobre isso sem conhecimento, uma hierarquia que ela é castradora. Não, ela é uma hierarquia que traz ordem. E toda criança precisa de rotina, de ordem e de limite. Porque aí, quando ela vira adulta, ela sabe fazer escolhas. Mas a criança ela ainda não sabe fazer escolhas. E é isso que faz a criança entender e discernir o que é bom e o que não é. Mas muitos pais,
por uma ferida muito profunda da sua própria história, perde o tato. Eu quero só que você repita. Toda criança precisa de limite. Repete, você usou 3 palavras-chave, assim, que eu acredito muito. Toda criança de. Você falou assim, foi natural teu, mas limite. Agora eu não vou lembrar mais, gente. Quando assistir no YouTube, eu vou voltar, vou recortar e colocar lá na minha escola. Ian, eu tirei essa pulseira que fica fazendo assim, o microfone fica pegando, não fica? Isso, fica assim. Assim, né? Uhum. Entendi, eu tirei, tá? Eu achei que você estava batendo o dedo no microfone. Não, eu percebi que era minha pulseira batendo, então tá. E pode deixar esse erro também aí, tá? Não corta não, corta não. Corta não. Olha só, eu tenho mais uma pergunta para você, para a gente finalizar. Tá. Eu vou ter maior carinho de receber aqui de novo. Vamos marcar a próxima? Vamos Então, marcar. Então, para finalizar aqui a nossa última pergunta, eu acho que é um tema bem abrangente esse, e eu acho que ele é muito profundo. Sim. Muito. É uma frase sua que você novamente colocou nas suas postagens do Instagram dela, da terapeuta underline. Ela colocou assim, ó, aceite a violência familiar, tá no seu Instagram. Sim. Aceitei a violência familiar e me curei. Sim. Destrinche um pouquinho sobre essa sua postagem. Destrincho. Partindo do pressuposto de que os seus pais são os pais certos para você e você só chegou onde chegou por causa dos erros deles, não foi só por causa do amor, mas também pelos erros, né? Quando você nasce num lar onde a violência ela é sistêmica, porque a primeira pessoa, assim, pensando por que eu digo que é sistêmica, porque se seu pai ou sua mãe te bateu, foi violento no sentido não só psicológico, mas como físico, ele não escolheu ser assim. Ele já veio de uma infância onde ele sofreu agressões. E o pai dele também. E o avô dele, a avó dela também. A gente tem, não é novidade para ninguém, uma ancestralidade que passou por muitas violências. E a gente vai falar de patriarcado, a gente vai falar de machismo, que envereda para outros temas, mas isso faz parte da conjuntura da Constituição nossa, brasileira, né? Então a gente tem uma violência que ela é ancestral, que ela vem percorrendo as gerações, né? E isso vai passando de geração a geração. Então, quando você olha para o seu pai, no meu caso, foi o agressor meu e da minha mãe, né? Então, a minha mãe fugiu de casa quando eu tinha 5 anos, devido às violências. E com 7 anos eu deixei ele, fui morar com ela. E a gente tem marcas emocionais e físicas dessa violência. A gente, de novo, tudo que a gente nega ganha força. A gente já falou disso no início. Então, quando eu olhava para esse pai e dizia, ele é errado, ele me fez sofrer, ele é o vilão, eu sou a vítima, eu sou a coitada, eu estou negando uma parte da história do meu pai que também é muito dolorosa. Porque ele não escolheu ser esse pai. Ele também não escolheu apanhar quando ele era criança. A minha avó não escolheu bater nele também, ou meu avô, né? Então, os pais, eles vão cometendo erros quase que inconscientes, repetindo o padrão dos seus próprios pais. Só que se eu acho que eu sou um alecrim dourado, que eu nasci nessa família, mas eu sou uma eterna vítima, e eu simplesmente rejeito toda a dor da história dos meus pais, eu estou sendo uma grande arrogante. Porque, na realidade, independente dos problemas, ele escolheu me dar vida e antes dele me dar vida, ele já tinha vivido tudo isso. Ele já tinha sofrido as agressões. Ele estava só dando o melhor que ele podia. E o melhor que ele podia era esse. Era achar que batendo ele estava educando. Batendo estava disciplinando. E aí, quando um filho sai do lugar da vítima arrogante, que só julga o pai a violência, e olha para esse ângulo, poxa, ele também sofreu, a mãe dele também, o pai dele também, e eu estou fazendo parte disso, o que eu posso fazer para parar? O que eu posso fazer para não atrair um homem para a minha vida igual o meu pai? O que eu posso fazer para não ser agressiva com os meus filhos também? Porque se eu não aceito isso, eu só vou repetir. Porque eu não elaborei, eu não integrei, eu não aceitei. Então, tudo que eu excluo, eu posso repetir porque eu não dei um lugar dentro de mim. Então, quando eu aceitei isso, eu me curei. Inclusive, um grande parêntese, que esse é um tema super interessante, que é, eu sou uma ex-fibromiálgica. E provavelmente você não vai conhecer outra. Porque fibromialgia, exatamente. Eu sou ex-fibromiálgica. Então, eu tive fibromialgia por 12 anos. E adivinha
a grande coincidência... Alarme. Sabe o que é esse alarme? Para mim é oração. Sério, gente. O que está escrito aqui? Oração. Oração. É. Arro. Viu? É verdade, oração. Oi. E eu tive fibromialgia por mais de 12 anos, né? E aí eu constelei a minha fibromialgia. E o que apareceu lá foi uma relação direta com o meu pai e com essa violência. E quando eu, depois de 15 anos sem contato com esse pai, decidi aceitar ele, a história dele e a violência, eu me curei. E eu não sinto uma dor em uma unha. Uma unha. E como todo mundo que teve fibromialgia, quem está me ouvindo aqui, que tem dores crônicas, sabe que isso é super delicado, que a ciência diz que não tem cura, que as pessoas gastam milhões em remédios e perde a esperança. E você foi laudada com fibromialgia? Sim, laudada. Fui. Nossa senhora, o exame, um dos exames que eu fiz para ter o laudo, que eu recebi a medicação, né, e tal, a indicação, a gente parou de contar no 50º nódulo. Quando chegou no número 50, o médico disse... Não tem mais, não precisa mais, né? E eu me curei sem tomar remédio da fibromialgia. Mas não foi só a constelação. Não vou dizer que foi só a constelação. Mas uma grande coincidência foi quando eu resolvi a questão da violência, o meu corpo cedeu. Uhum. E aí eu parei de sentir dor. Então, temos mais fibromialgia, assim que pronuncia? Eu realmente nunca tinha ouvido falar. Sim. Gente, eu estou encantada com esse assunto. Vamos continuar outro dia, tá? Eu estou aqui então para agradecer. Diana Soares, esse assunto é muito rico. Sim. Dá para a gente ir conversando um pouquinho mais, sim, porque provavelmente, antes de você resolver a situação com seu pai, de repente, eu não sei como eram os seus relacionamentos, a gente pode saber também como é que se você se auto-sabotava em relacionamentos, a gente pode entrar nesse assunto também. Sim. O que você acha? Combinado? Sim. Gente, eu vou indo e vou me despedindo de vocês com aquela frasezinha da música do Lulu Santos. Tudo... Óculos, gente. A música do Lulu Santos acho que como uma onda no mar. Sim. Tudo que se vê não é igual o que era. Tudo que se vê não é igual o que a gente vê há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Sim. No mundo. Arroz. Gente, microfone aberto com Kellen Rodrigues. Se despede aqui com ela, a consteladora, a coach, a terapeuta, Diana Soares. Abraços. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, gente.